Olá pessoal, aqui é Thiago Correia e nessa aula você vai aprender mais um dos padrões de Price Action, um dos padrões que quando eu aprendi eu percebi muita assertividade e muita eficiência nesse padrão e novamente você pode usar em qualquer mercado, Forex, Bovespa, criptomoedas, opções binárias, os índices, ações, qualquer time, qualquer mercado. Porém, quando eu falo qualquer time nesse tipo de padrão que eu vou ensinar aqui agora, é preciso que você se atente para o seguinte fato. Nos times maiores, como ele é um padrão de candle, ele vai funcionar melhor. Como qualquer outro padrão de candle. Um pin bar, um martelo, um engolfo, a mulher grávida, estrela da manhã, estrela da noite. Nos times maiores, os padrões de candle funcionam melhor. Tá ok? Não só os padrões de candle, como também você tem, por exemplo, um suporte e resistência de um diário, ele é muito mais forte do que um suporte e resistência de 30 minutos. Tá? É o que eu sempre falo, né? Times maiores prevalecem sobre os menores. Então, a mesma coisa, os padrões de candle e todos os demais padrões de price action. Tá certo? Então, vamos aqui direto ao ponto. É um padrão simples de ser detectado. Eu acredito que você usando ele aí em 4 horas, ele vai te dar bons resultados. No diário, melhor ainda. E até mesmo, fique muito atento quando ele aparecer no semanal. Não porque você vai fazer entrada no semanal. De repente, você pode até fazer também entradas no semanal, não há nenhum problema. Mas você vai precisar de mais paciência e entender que cada candle equivale a uma semana, tá? Já em 1 hora, 30 minutos, M15, você vai perceber mais volatilidade nesse tipo de padrão. Então, eu recomendo de 4 horas para cima esse padrão e principalmente em cima de suporte, de resistência, de LTA, de LTB, tá? Quando esse padrão aparecer em cima do suporte, da resistência, da LTA, da LTB, em cima de 618 de Fibonacci, você vai poder usar esse padrão. Vamos lá. Que padrão é esse? Deixa eu colocar aqui para você o nome desse padrão. Ele é chamado de doji duplo, ok? Mas também ele pode ser, né, doji triplo e mais. Ele pode ter 3 doji, 4, 5, 6, ou seja, de 2 em diante, tá certo? Vamos entender primeiro aqui, pessoal, o que é o doji. O doji, ele é um padrão de indecisão. Ele geralmente é isso daqui, tá? O que significa isso? Significa que o preço abriu aqui. Então, vamos imaginar que isso aqui é um candle do diário. Durante o dia que esse candle fez aqui a sua abertura, ele foi lá em cima, ele veio até aqui, tá? Ele veio até aqui, então, ou seja, ele chegou até aqui, essa região. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Ele foi até lá em cima, esse padrão de candle, e também veio até aqui embaixo. Ou seja, ele veio de lá e veio também até aqui. Então, esse aí foi onde ele chegou. Ele chegou ali a máxima, chegou na mínima, porém, esse padrão de candle, você tem aqui a máxima dele aqui, você tem aqui a mínima do padrão. Só que ele não fechou assim. Ele só foi lá e tal, aqui ele está aberto. Só que esse padrão de candle, ele, de novo, abre aqui, repito, foi lá em cima, em algum horário do dia, veio aqui embaixo e fechou aqui. Fechou no mesmo lugar aqui assim. Pronto. Então, ele deixou aqui uma sombra aqui assim. Por isso que ele formou esse padrão aqui. São os mesmos, tá? Então, deixa eu tirar agora tudo isso daqui. Deixa eu apagar tudo isso daqui para você entender que isso daqui
é o doji. Então, esse é o doji, tá ok? Porém, esse doji que está aí dessa maneira, ele também pode fazer algo diferente. Ele pode abrir, por exemplo, aqui embaixo, vai lá em cima, ok? Foi lá em cima, voltou, fechou aqui assim e deixou ali uma sombra, ok? Então, deixa eu diminuir aqui um pouco esse corpo dele aqui. E ele fez isso daí. Também é um doji. E também o contrário, claro. Ele pode abrir aqui, foi lá embaixo, em algum momento do dia, foi aqui em cima, voltou, fechou aqui. Então, já que ele foi aqui embaixo, ele deixou então ali essa sombra. Ele também pode ser vermelho, tá certo? Agora, ele não precisa ser desse tamanho. O doji também, ele pode abrir aqui, vai só um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui embaixo, fecha aqui e deixa uma sombra pequena. Exatamente uma espécie aí de cruz. Também é um doji. Pode ser ainda maior. Ele veio aqui, veio até aqui a metade, até outra metade aqui, fechou aqui assim e deixou então uma sombra aqui. Pode ter um corpinho bem pequenininho também, dessa forma, certo? Olha lá, ele pode ser menor. Então, assim, só para vocês entenderem, o desenho aqui não fica 100% exato, mas ele pode ser pequeno, médio ou grande. Agora, ele não pode ser isso daqui, né? Que costuma aparecer. Aquelas sombras enormes no gráfico, ou fechando aqui, tá? Ou ainda, ele fecha aqui assim, ó, aqui no meio. Isso aí não, isso aí você não vai. Claro, foi lá em cima, voltou, fechou no mesmo lugar. Completa indecisão. O importante é saber, não os nomes, eles têm vários nomes. Se ele fecha aqui embaixo, ele tem um nome. Se ele fecha aqui em cima, ele tem outro. Se ele é pequeno aqui, ele tem um nome. Mas aqui não é o momento de você se preocupar com o nome, mas é entender como ele funciona e entender o que ele significa. Eu falo que os padrões de Kendall é como se fossem plaquinhas de trânsito. Você não precisa decorar, claro, para você passar na prova, você vai tirar sua carteira nacional de habilitação, você vai precisar, é claro, decorar o nome das plaquinhas. Mas no dia a dia que você está dirigindo, você não tem que saber o nome de todas as placas de trânsito, mas você tem que saber o que elas significam. Então aqui também é a mesma coisa, você tem que saber no seu dia a dia o que significa cada doji. Então, por exemplo, se esse candle está aqui e ele abriu aqui, foi aqui em cima, voltou, fechou aqui embaixo, fechou aqui nessa região, então ele tem muito mais presença vendedora. Por que presença vendedora, Thiago? Porque toda essa força aqui, ó, dessa sombra, são os vendedores que empurraram ele aqui para baixo. Da mesma forma aqui também o contrário. Esse candle aqui abriu aqui, veio até aqui embaixo, voltou até aqui em cima, e aí ele fechou aqui. Esse candle, ele tem muito mais presença compradora. Aqui, ó, os compradores empurraram ele aqui em cima e fechou aqui. Agora, esse daqui não. Esse daqui, a mesma presença que ele tem compradora, os compradores empurrando ali para cima, e os vendedores empurrando aqui para baixo, ele fechou no meio, ele é igual. A mesma coisa aqui, ó, esse daqui, tá bem equilibrado, ó, tá pau a pau. Esse daqui também. Agora, esse daqui não. A mesma coisa, se você tem um doji, por exemplo, que ele faz esse daqui e faz esse daqui, ó. Existe esse doji? Esse tipo de doji? Existe. Só que ele fecha mais em cima, então ele tem mais força compradora. Por que força compradora? Vou repetir o que eu já falei. Os vendedores empurraram os preços aqui para baixo, os compradores empurraram os preços aqui para cima, ele abriu aqui e fechou aqui.
Mesma coisa, o contrário aqui, ó. Você tem isso daqui, abriu aqui um candle. Os compradores trouxeram ele aqui em cima. Voltou os vendedores aqui para baixo. Então, ele deixou aqui uma sombra. Então, repetido aqui, ó. Abriu aqui o candle, veio aqui em cima os compradores, os vendedores trouxeram o preço aqui para baixo e ele fez o fechamento ali, naquela seta. Então, esse daqui tem muito mais presença vendedora. Não é porque ele é vermelho, porque sombra para cima é presença vendedora. Sombra para baixo é presença compradora. Mas, se o candle fica no meio, deixa eu pegar aqui outra ferramenta aqui. Se o candle ficou no meio, ou seja, aqui assim, então podemos dizer que ficou pau a pau. Nem comprador, nem vendedor ganhou. O que significa esse candle aqui? Isso aqui também é doji, tá? O que significa todos os dojis? Vou escrever aqui, ó. O que significa todos os dojis? Eles significam dúvida, indecisão, rejeição. As sombras significam rejeição. Significa também fraqueza. Por quê? Porque nem comprador nem vendedor está ganhando. Está uma fraqueza. Está aquela coisa, aquela água morna. Não é uma água quente nem uma água fria, é uma água morna. É aquela pessoa duvidosa, né? O doji é aquela pessoa com muita dúvida. Um grupo de pessoas muito em dúvida. Nem comprador nem vendedor está prevalecendo. Ou talvez os compradores até estão prevalecendo um pouco mais. Fechou ali? Mas ainda é dúvida. Tem um pouco mais de decisão compradora, mas ainda é dúvida. Ou os vendedores estão prevalecendo um pouco mais, mas ainda é indecisão. Aqui é indecisão total, seja vermelho, seja verde. Indecisão total. Ok? Então, em se tratando aqui do assunto do candle diário, nós podemos dizer que isso aqui é um dia de indecisão. Agora nós vamos entrar aqui na estratégia. Se eu tenho um doji no diário, eu tenho um dia de indecisão. Nem compradores, nem vendedores. Aquele dia indeciso. Tá certo? No segundo dia, eu tive um outro doji, que também pode ser verde ou vermelho. Eu vou colocar vermelho aqui, só para ficar mais interativo. Então, eu tenho um outro dia de indecisão. Segundo dia aí de indecisão, ok? Vou pegar aqui. Diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Segundo dia de indecisão. 2 dias o mercado indeciso. Opa! Se é 2 dias de indecisão, ou se tiver 3 doji, no caso aqui, mais um outro doji aqui, ou seja, um doji triplo, é melhor ainda, porque são 3 dias de indecisão. Mas, a priori, vamos trabalhar só com doji duplo. O que significa isso? Significa que o mercado está se preparando para tomar sua decisão. Ele está indeciso. Então, ele está se preparando. O que você vai fazer? Um exemplo, você tem aqui uma grande resistência. Tá? Aquela linha azul ali é a sua linha de resistência. O que você vai fazer? Essa estratégia no diário, tá bom? O diário é melhor do que 4 horas. 4 horas também é bom, mas diário é melhor. Você vai colocar uma ordem pendente de venda abaixo do último doji, abaixo da última mínima do doji. Se esse doji estiver mais baixo, você põe
a ordem pendente abaixo da mínima. Se esse aqui tiver mais baixo, põe abaixo desse. Se esse aqui tiver mais baixo, põe abaixo desse. Ok? Colocou ordem pendente de venda. Por que venda? Porque aqui está a resistência. E você vende na resistência. E coloca aqui um SL. Tá certo? Coloca o seu stop loss ali. Ele, provavelmente, por causa da resistência, vai entrar um candle rompendo, já vai te dar um lucro. Vai entrar mais um outro candle rompendo e vai te dar mais lucro. Você pode fazer o 2 para 1. O que é o 2 para 1? O 2 para 1 é a mesma distância que você tem de entrada e stop loss, você projeta a mesma distância duas vezes aqui para baixo. Ou 2 para 1, ou então você procura sair nos próximos fundos que vão estar aqui atrás. Um exemplo, o mercado vem, deixou fundo aqui, subiu, veio aqui. Deixou um fundo aqui, coloca também o seu alvo nesse último fundo. Tá certo? O mesmo se for o contrário. Imagina comigo, você tem aqui um grande suporte. Suporte passando aqui. E aí você tem aqui o primeiro doji em cima do suporte. Pouco ou nenhum corpo. Vou desenhar ele melhor aqui. Pode romper também um pouquinho assim, não tem problema. Pouco ou nenhum corpo. Um doji aqui. Esse outro doji aqui também é um doji, mas ele ficou assim mais em cima do que o outro. Ele não ficou igualzinho. Não tem nenhum problema. O que você vai fazer? Você vai pegar uma ordem de compra, colocar aqui o seu SL aqui. Imagina comigo que daqui de trás o mercado fez um topo aqui, desceu, tal, fez aqui o doji. Onde que vai ser o seu alvo? O seu alvo vai ser, né, um exemplo aqui, nesse topo aqui. Um topo mais considerável. Ou 2 para 1, ou 3 para 1. Isso aí é muito relativo de cada momento, tá? O mercado, então, faz ali o maruboso, explode. A sua ordem de compra é acionada, seu stop está ali. Ele vai dar ali novamente, né? Vai subir. Geralmente ele faz isso por causa do suporte. Você já pode fechar no lucro, caso você queira. Pode proteger também, colocar o seu stop loss no 0 a 0 ou proteger uma parte do seu lucro e aguardar ele pegar ali, então, na próxima resistência. Essa é a estratégia para doji duplo. Vamos ver isso aqui no mercado? Vamos procurar no mercado aqui doji duplo, tá? Vamos lá. Vamos procurar aqui vamos colocar aqui para diário, para nós encontrarmos aí com mais facilidade o doji duplo. Vamos até marcar aqui algumas resistências, porque já fica mais fácil para nós encontrarmos os pontos de suporte e resistência, tá certo? Então vamos marcar aqui alguns pontos de suportes aqui, para ver se nós encontramos aqui os pontos de doji duplo em cima dessas zonas de suportes e de resistências. Ok, marquei aqui os topos e fundos, que são suporte e resistência do semanal. Vou voltar aqui para diário, tá? Já tem umas regiões muito boas ali. E vamos ver aqui agora se nós temos doji duplo em cima dessas regiões. Tá certo? Vamos procurar aqui. Vamos ver. Aqui quase que nós tivemos um aqui. Na verdade foi 2 spin top. Aqui assim, ó, em cima de um suporte. Mesmo sendo spin top, após o rompimento, ele sobe com um candle de alta. Vamos procurar um doji mesmo aqui. Doji duplo. Opa, aqui nós achamos, ó. Não é difícil de encontrar. Nós temos aqui uma resistência. Tá ali o doji duplo, ó. Tá ali o doji duplo. Vamos aproximar aqui com um zoom. Olha que interessante, ó. Tá aqui o doji duplo. 2 dias de indecisão. Você então pegou uma ordem pendente, colocou aqui abaixo desse fundo, ó. Coloca sempre mais acima, tá? Da resistência.
Dá um espaço bom assim para o mercado poder respirar. Olha lá, porque se você colocasse aqui muito cravado aqui, a sombra do candle verde teria pegado. Mas se você vê que não subiu e começou a entrar força vendedora, você pode vender de novo. Vamos supor que você colocou então aqui, ó, mais em cima aqui um pouquinho. Então ele foi lá em cima perto do stop, abriu aqui a sua ordem de venda, abriu aqui, ó. E ali você tem o que aqui, ó? A mesma distância do stop loss. Você tem aqui uma vez para cá. Opa, uma vez aqui, a mesma distância, duas vezes aqui. Então ele deu um 2 para 1. E também buscou o que eu falei, o último fundo. Tá ali. Tá? Uma ordem de doji duplo vencedora. Agora nós temos uma coisa aqui um pouco diferente. É o quê? Os preços vêm de uma queda. Olha isso. Vem de uma queda. Nessa queda, o preço apresenta para nós aqui, ó, doji duplo. Deixa eu colocar ele aqui em azul, para ficar mais fácil de visualizar. Um doji duplo ali, dentro da bolinha azul, na queda. O mercado está caindo, deu um doji duplo, você quer então entrar vendendo, você quer aproveitar a queda, você quer aproveitar a tendência. Colocou uma ordem pendente de venda aqui, colocou o seu stop aqui atrás, aqui está a ordem de venda, e o mercado então explodiu aqui, tá? A mesma distância que você teve aqui de stop loss e de alvo, você tem agora aqui, ó, 1 para 1. E 1 para 1 aqui, já protegi uma parte dos seus lucros. 2 para 1 não foi, deu 1,5, né? Ele chegou aqui praticamente a metade ali desse candle, até um pouco mais da metade, quase 2 para 1. Vê que não é exato, tá? Mas deu lucro. E você pegou a favor, deu um doji duplo numa tendência de baixa, coloca uma ordem pendente de venda. A tendência de baixa, deu um doji duplo, coloca uma ordem pendente de venda, porque a tendência é de baixa. A tendência é de alta, deu um doji duplo, coloca uma ordem pendente de compra. Por que compra? Porque a tendência é de alta. Bem lógico assim, tá certo? Vamos procurar aqui mais alguns exemplos. Claro, algumas vezes vai pegar no stop, é lógico, né, pessoal? Nada é 100% garantido, não existe garantias em mercado financeiro, mas existe grandes probabilidades, tá certo? Não, com certeza não aparece o tempo todo, ainda mais tratando-se de diário, mas se você vai operar no diário, você pode fazer aí swing trade, ok? Então vamos lá. Olha aqui, ó, interessante esse daqui, esse doji duplo aqui, ó, mostrar aqui para vocês, um doji duplo aqui, olha lá, tá ali os dois ali. Nesse caso aqui desse doji duplo, nós como estamos perto de um suporte, colocaríamos uma ordem pendente de compra aqui e um stop loss um pouco abaixo aqui. Então, entenda bem esse movimento aqui, ó. Entenda bem isso daqui. Você colocou aqui a sua ordem pendente de compra nessa linha branca e seu stop loss aqui. Ele vem no stop loss aqui e não faz nada, porque ele só vai abrir com a ordem aqui em cima, e ele foi abrir aqui. Então veio no stop loss aqui, não fez nada, sua ordem de compra está ali. Voltou um maruboso aqui, ó, esse maruboso com muita força. A sua ordem, o seu alvo no último topo. Ele abriu lá, então quer dizer, ele veio no stop loss aqui, mas não te dá o stop loss. Por que que não te deu? Porque ele não abriu aqui em cima. Ele só vai abrir aqui nessa vela. Então não aconteceu nada. Você não perdeu nada. Só ordem pendente de compra está ali. Desceu aqui a sombra. Desceu outro, só ordem pendente de compra está ali. Aí você foi lá tomar um café, foi passear, enfim, saiu para resolver uma coisa. Ele abriu aqui a ordem, o seu SL estava um pouco abaixo do último topo e ele pegou ali seu alvo. Pegou TP, dinheiro no bolso. Vamos ver um outro exemplo aqui de doji duplo para finalizar essa aula.
algum exemplo de doji duplo aqui. Você não tem muito bem um doji duplo aqui. Aqui você tem um doji um pouco spin top, na tendência de queda, mas ele continuou descendo bastante depois dessa queda. Foi um spin top. Aqui sim, ó, um doji duplo na tendência de alta. Doji duplo na tendência de alta, ele sobe mais 2 dias e meio, né? Mais 2 dias ele sobe, tá? Vamos pegar aqui mais. Aqui, ó, um bom doji duplo aqui no suporte. Doji duplo aqui no suporte. Olha que interessante. Colocou uma ordem pendente de venda ali, um stop mais aqui atrás, pegou no stop. Mas pegou no stop, você viu que a força compradora continuou, entra de novo, coloca seu alvo um pouco abaixo do próximo topo. Tomou um stop, entrou de novo, recuperou aqui o seu lucro, saiu no gain. Ok? Então isso aí já é uma expertise, né? Vamos lá. Aqui só tem um doji aqui em cima. Doji duplo aqui na resistência. Doji duplo aqui. Doji duplo ali. De novo, colocou uma ordem pendente de venda aqui. Um stop aqui. Por que venda? Porque você tem uma resistência aqui. Vendeu, 1 para 1, bateu 1 para 1 fácil. A mesma distância que você tem aqui é a mesma distância que você tem aqui. Ou 2 para 1 ou 1 para 1. O mercado subiu de novo aqui. Doji duplo. Colocou seu stop aqui, ordem pendente de compra aqui. Alvo no último topo. Chegou lá no seu alvo. Vou explicar de novo aqui, ó. Doji duplo, ordem pendente de compra, stop loss aqui atrás. Abriu a operação, alvo no último topo, subiu, pegou no seu alvo. Doji duplo de novo. Tá bom? Mais uma vez aqui, vamos procurar. Doji duplo aqui, não, ali é um pouco de spin top, não ficou muito bom. Vou pegar só o doji duplo mesmo, para que nós possamos ser bem dinâmico aqui nos exemplos. Tá certo? Vamos esperar dar mais uma atualizada aqui. Ó, resistência, um pouco de doji duplo aqui, parecendo spin top aqui, dentro do quadradinho ali, ok? Colocou uma ordem pendente de venda aqui, porque tem uma resistência aqui, um SL aqui, um alvo, olha aí, se você colocasse o alvo aqui um pouco abaixo do último fundo, ele não chegou, mas se você fizesse aqui 2 para 1, ó, olha lá, chegou tranquilo, tá? Que é aquela coisa, o mercado está caindo, começou a apresentar aqui doji, ó, aqui embaixo, opa, você vendeu aqui nesse doji duplo. Começou a aparecer mais doji aqui, ó, fraqueza, indecisão. Pode fechar a sua operação na mão. Fecha ela na mão, usar de inteligência. Tá? Tem que fazer toda a leitura de candle aí. Ok? Então, assim, eu acho que deu para entender, né? Não é nada complexo, não é nada difícil. Olha aqui, ó, próximo de uma resistência, uma ordem pendente de venda aqui, doji duplo, colocou um stop aqui. Ele faz a mesma coisa. Ele chega aqui no seu stop, mas ele não abre a ordem, então você não perde. Ok? Colocou um alvo aqui acima do último fundo, que seria aqui. Ele abre aqui a sua ordem, desce, 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 pegou seu alvo. Doji duplo de novo. Então funciona muito, requer um pouco de treinamento, de prática, como qualquer coisa. Muita atenção, fazer a leitura de candle. Não é 100%, mas oferece uma alta taxa de acerto, uma grande probabilidade de acerto para você fazer as suas entradas em qualquer mercado, lembrando que nos times maiores funciona melhor, tá certo? Espero que essa aula tenha te ajudado, você que precisa receber aí, você que deseja receber mais informações, é só você me chamar aí no meu WhatsApp, 319-9314-5553. E eu vou estar tirando as suas dúvidas. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e até a próxima.